O que é seu te encontrará. Você já teve a sensação de que a vida está atrasada para você? Que por mais que se esforce, algo importante sempre escapa das suas mãos? Que as coisas boas que acontecem com os outros parecem seguir em linha reta, enquanto as suas andam em círculos até se perderem? Se você sentiu isso, o que vou dizer agora pode tocar você como nenhuma outra explicação conseguiu até hoje. Porque hoje você vai descobrir por que tudo o que é verdadeiramente seu, inevitavelmente te encontrará. E mais ainda, você entenderá que aquilo que falta na sua vida não está lá por uma razão. Existe uma correspondência invisível entre quem você é por dentro e o que você vibra no mundo. Esta pode ser a descoberta mais libertadora que você já fez e talvez a mais dolorosa. A sabedoria de Jung Carl Jung, um dos maiores pensadores da alma humana, disse que nosso destino não é um lugar fixo, mas um reflexo de quem decidimos nos tornar. E o que nossa alma realmente precisa já está vindo até nós. Mas ela só nos reconhece quando estamos prontos para recebê-la. Respire agora, porque talvez você esteja tentando forçar algo para o qual ainda não está pronto. Talvez você esteja insistindo em portas para as quais não há chave no seu caminho. Talvez você esteja gastando todas as suas forças tentando manter vivo algo que já está tentando partir. E isso dói. Dói porque desde jovens fomos ensinados a lutar para vencer, a não aceitar o não, a bater até que a porta se abra, a correr antes que alguém chegue primeiro. E nessa corrida frenética, nos desconectamos do nosso próprio ritmo interno. O tempo da alma. Esquecemos que existe um tempo que não é o tempo dos relógios, mas o tempo da alma. Quantas vezes você se sentiu esgotado, tentando fazer algo funcionar, um relacionamento, um projeto, uma amizade, um plano? Quantas vezes você se pegou dizendo, mas eu fiz tudo certo, por que isso ainda não aconteceu? A resposta pode estar no que Jung chamava de sincronicidade. Sincronicidade é quando eventos aparentemente não relacionados se encontram em um determinado momento, revelando um significado oculto. Não é magia, é harmonia. É quando o universo diz: agora você está pronto. Mas se agora é o momento certo, por que nos desesperamos com o atraso? Por que sofremos tanto quando algo não chega no nosso tempo? Porque o ego quer isso agora, não a alma. A alma tem seu próprio propósito, e o que está destinado a você, verdadeiramente para você, não vem quando você força. Isso acontece quando você se alinha com quem nasceu para ser. O que ninguém nos ensina, mas ninguém nos ensina isso. Aprendemos a correr, a competir, a comparar. Aprendemos a medir nossa vida pelas réguas dos outros. E esquecemos que o que é nosso não precisa ser tomado, precisa ser recebido. A vida começa a mudar quando você entende essa diferença. Jung disse que nossa alma atrai o que é necessário para a nossa evolução, não o que o ego deseja. E isso muda tudo porque o que você mais quer nem sempre é o que mais te cura. Às vezes, o que você quer vem do medo, da falta, da necessidade de provar algo a alguém ou a si mesmo. Mas a alma quer crescimento, verdadeira integridade. E, portanto, ela traz apenas o que vai te formar, não o que vai te anestesiar, esperando o momento certo. Talvez por isso a vida agora esteja tão quieta. Talvez por isso tudo esteja acontecendo diferente do que você esperava. Porque o que está destinado a ser seu ainda está esperando você se tornar quem precisa ser para recebê-lo. É aqui que está o maior desafio. Esperar sem se perder, confiar sem provas, seguir mesmo quando parece que nada está se movendo. Porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde a quem você é. Você pode dizer com todas as palavras que quer amor verdadeiro. Mas se no fundo ainda tem medo de se mostrar completamente, ele não virá. Porque o amor verdadeiro não encontra máscaras. Ele reconhece apenas almas expostas. Você pode dizer que quer abundância, mas se você vive vibrando em escassez, em culpa por receber, a vida continuará refletindo exatamente esse campo. A pergunta transformadora. E aqui está a pergunta que pode mudar o curso da sua jornada. E se o que você está esperando estiver apenas esperando que você pare de persegui-lo? Sim, isso parece contraditório,
Parece até perigoso sugerir isso em um mundo que constantemente exige que hajamos. Mas Jung não falava de passividade, falava de presença, de estar tão inteiro em si mesmo que não é mais necessário perseguir o que deve pertencer a você. É como aquela história de quando você para de procurar algo desesperadamente e então, no silêncio da desistência, finalmente aparece. Não porque desistiu, mas porque parou de forçar. Existe uma diferença profunda entre perseguir e consentir. O primeiro vem do medo, o segundo vem da confiança. E talvez seja isso que está faltando. A coragem de confiar. Confiar não no sentido romântico ou cego da palavra, mas confiar como um gesto radical de amor próprio. Como uma escolha consciente de não mais abandonar a si mesmo tentando agradar, se adaptar, se justificar. Porque o que está destinado a ser seu não exige esforços desesperados. Exige verdade. E a verdade é que você já está cansado. Cansado de ser pela metade. Cansado de lutar tão arduamente para manter o que deveria fluir. Cansado de insistir onde não há reciprocidade. E talvez esse cansaço não seja um sinal de fracasso, mas um convite à transformação. Talvez esse cansaço seja a alma dizendo: está pronto, agora é hora de confiar. O que significa confiar? Mas confiar em quê? Confie que tudo tem seu tempo. Confie que o que não aconteceu também foi proteção. Confie que a vida não vai pelo caminho errado quando você para de fugir de si mesmo. E quando essa confiança começa a florescer, mesmo que tímida, mesmo que insegura, algo dentro de você muda. Você para de correr, começa a caminhar. Você para de pedir, começa a merecer. Você para de implorar, começa a escolher. E nesse novo campo interno, as coisas começam a se alinhar. Lentamente, silenciosamente, mas com uma força que você nunca sentiu antes. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem, o silêncio se torna resposta, e você percebe que o que é verdadeiramente seu nunca foi embora. Estava apenas esperando o momento em que você parasse de se afastar de si mesmo. A beleza do destino. Esta é a beleza do destino em que Jung acreditava. Ele não se impõe, ele se revela. E ele só se revela quando você está pronto para vê-lo, não com os olhos, mas com a alma. E talvez você esteja se perguntando agora: mas como saber se estou nesse caminho de alinhamento ou se ainda estou preso no velho padrão de tentar controlar tudo? Para entender o que realmente pertence a você, é preciso mais do que apenas palavras bonitas. Exige um mergulho profundo na sua própria história, nos seus desejos mais silenciosos e nas verdades com as quais você tem evitado confrontar. O momento quase. Você está pronto para ir mais fundo? Porque é lá que vive o reencontro com tudo o que está te procurando do outro lado da sua própria transformação. Talvez você esteja vivendo agora esse momento. O momento do quase, do estava tudo bem, mas algo ficou preso. Do deveria ter sido, mas não aconteceu. E aqui reside uma das experiências mais difíceis da alma humana. Aprender a respeitar o tempo dos acontecimentos quando tudo dentro de você exige urgência. Você acorda todos os dias tentando manter a fé. Se esforça para ser melhor. Vai à terapia. Tenta meditar. Ajuda todos que pode. Mas mesmo assim, sempre falta algo. Como se a vida estivesse te sustentando. Como se os ventos não mais soprassem na sua direção. E no fundo, você começa a se perguntar: será que algo está me esperando ou já passou e fiquei para trás? As dúvidas nos detalhes da vida. Essas perguntas não surgem apenas nos dias sombrios. Elas penetram nos detalhes, no silêncio de quem não responde suas mensagens. Na entrevista que parecia certa, mas terminou com "entraremos em contato". Naquela ligação que você esperava e nunca veio. Na ausência do abraço onde antes havia presença. E o mais cruel é que tudo isso, muitas vezes, acontece justamente quando você está tentando fazer tudo certo. Mas será que a vida recompensa o esforço? Ou ela responde a algo mais sutil, mais interno, além do que podemos ver? Carl Jung disse que por trás de cada decepção há uma chance de mudar de direção. Mas na prática é difícil concordar com isso. A história de Helena. Imagine Helena,
uma mulher de 47 anos. Ela viveu 15 anos em um casamento. Deu todas as suas forças. Tentou manter o casamento quietamente, sem alarde. Engoliu palavras, esperou mudanças, anulou-se. Quando finalmente encontrou em si a coragem de sair, sentiu que sua vida finalmente começaria. Mas passaram-se meses e nada aconteceu. Os convites não vieram. O novo amor não apareceu. A liberdade que parecia tão doce agora pesava. E surgiu a pergunta amarga: cometi um erro ao deixar? Talvez o que estava destinado a mim ficou no passado. Mas Jung diria a Helena: não, que ela não errou. Ela apenas foi chamada para uma travessia, um cruzamento entre a velha identidade e a nova versão de si mesma que ainda está nascendo. O nascimento de uma nova identidade. Mas o nascimento de uma nova identidade exige silêncio. E o silêncio dói. Ele nos faz confrontar velhas feridas escondidas sob a rotina. Nos faz lidar com o eco das nossas próprias escolhas. E, acima de tudo, nos convida a parar de tentar controlar o tempo dos acontecimentos. O tempo do ego é o tempo da imediaticidade. O tempo da alma é o tempo do amadurecimento. E enquanto você não aceitar essa lacuna entre o que foi e o que será, vem a ansiedade. Você começa a forçar reconciliações que deveriam ficar no passado. Aceita convites que não têm nada a ver com você só para não se sentir sozinho. Revive dinâmicas antigas só porque são familiares, mesmo sabendo que não são boas para você. É o ciclo antigo. Insistir no que dói apenas porque você ainda não aprendeu a esperar pelo que cura. A espera não é inércia, mas esperar não é inércia. Esperar é uma prova silenciosa de confiança. É como uma semente que está debaixo da terra e ainda não sabe que já está germinando. O problema é que ninguém te ensina a esperar com fé. Eles te ensinam a correr sem parar, a produzir, a vencer. Mas quem disse que vencer é sinônimo de conquista? Às vezes, vencer significa dizer não a um convite que pode prejudicar sua paz. Significa fechar a porta antes que o mesmo padrão volte e te machuque. É escolher a solidão mesmo quando tudo te empurra para a multidão. A termômetro da verdade silenciosa. Você que agora tem 38, 52 ou 64 anos, já passou por muita coisa. Houve momentos em que você estava cercado de pessoas e ainda assim se sentia sozinho. Períodos de abundância quando o vazio interno era ensurdecedor. E viveu dias simples, mas repletos de verdades que tocaram sua alma como nada mais conseguiu. Este é o termômetro. A verdade silenciosa. Ela nunca mente e sempre te mostra o caminho. Mas há um dilema. Como saber se o que não está acontecendo é proteção ou sabotagem? Porque a linha é tênue, muito tênue. Você pode pensar que está sendo protegido quando na verdade está se escondendo. Pode pensar que confia no tempo quando na verdade está paralisado pelo medo. Pode dizer que está esperando pelo que é seu quando já desistiu sem nem perceber. Consciência, enquanto espera. E aqui vem algo importante. Consciência. Não espere. Enquanto você espera, você terá que se transformar. Porque o que deve ser seu vai te encontrar, mas precisa encontrar alguém inteiro. E a integridade não nasce de repente. Ela vem do não que você diz corajosamente, das lágrimas que você permite cair sem vergonha, da autenticidade que você mantém mesmo quando o mundo não entende. É então que você começa a parar de perseguir o amor e começa a ser amor. Quando você para de buscar o sucesso e começa a viver com propósito. Quando você para de querer estar certo e começa a querer ser verdadeiro. E isso não é simples, mas é necessário. A história de Paulo. Talvez você seja hoje como Paulo, um homem de 59 anos, que após se aposentar, sentiu um vazio que nunca havia sentido antes. Ele tinha tempo, estava saudável, tinha uma casa confortável, mas o sentimento de inutilidade o corroía por dentro. Foi então que, em um dos momentos de desespero silencioso, ele se lembrou do violão encostado no canto da sala. Começou a tocar, apenas por tocar, sem expectativas, sem produtividade. 2 meses depois, ele começou a dar aulas gratuitas para as crianças da vizinhança. Paulo não planejou isso.
apenas seguiu uma intuição nascida no vazio. E nesse gesto simples, ele foi encontrado. Não por um destino mágico, mas por uma nova versão de si mesmo que já existia e só precisava de espaço para aparecer. O espaço necessário. E talvez seja isso que você precisa agora mesmo. Espaço. Espaço para ouvir. Espaço para se desfazer. Espaço para reaprender a confiar no invisível. Porque é nele, no invisível, que o novo se organiza. Mas como fazer isso na prática, quando tudo dentro de você exige respostas imediatas? É aqui que muitos se perdem. A mente quer controle, a alma quer entrega, e entre um e outro surge o caos. Mas existem caminhos, caminhos sutis, pequenos, silenciosos, mas transformadores. Um convite para ouvir a si mesmo. E por isso, se esta mensagem tocou algo dentro de você, quero te fazer um convite simples, mas profundo. Dedique 5 minutos do seu dia. 5 minutos para ouvir, para compreender, para sintonizar sua bússola interna com o que você sente, não com o que o mundo exige de você. Este é o ponto de partida. E é pensando nisso que o e-book O Método Jung, LD, 5 minutos por dia para a paz interior e clareza mental, pode te ajudar, de forma leve e íntima, a criar esse espaço dentro de você. Reconhecendo os sinais. Vamos falar sobre como você pode reconhecer, em sua vida cotidiana, os sinais de que está começando a vibrar na frequência do que realmente pertence a você e como o universo responde quando você finalmente para de abandonar a si mesmo. Chega um momento na vida em que paramos de perguntar: por que nada está acontecendo? E começamos a perguntar: será que sou eu que ainda não estou pronto para o que tanto peço? Essa mudança de pergunta é como atravessar um espelho. De repente você para de culpar o mundo, o tempo, as pessoas e começa a entender que talvez o bloqueio ainda não resolvido esteja dentro. É nesse momento que a vida começa a se transformar sutilmente. Como saber se está na frequência certa? Mas como saber se você realmente está vibrando na frequência que pertence a você? Como entender se está criando o espaço para ser encontrado ou apenas repetindo o ciclo de distanciamento de outra forma? A primeira pista está no que você tolera. Sim, no que você aceita silenciosamente. No que você engole para não ser incomodado. No que você abre mão para não ficar sozinho. A pureza da sua vida hoje está diretamente relacionada com as microescolhas que você repete todos os dias. O que você assiste, com quem você convive, o que você consome, o que você finge não ver. Tudo isso cria um campo, e esse campo comunica. Carl Jung acreditava que o inconsciente não apenas forma nosso comportamento, mas também atrai, sem percebermos, o que mais corresponde ao nosso estado interno. O estado interno atrai o externo. Você já se perguntou o que seu estado interno atrai? Não estou falando de pensamento positivo ou da lei superficial da atração. Estou falando da atmosfera de silêncio que você mantém quando ninguém está olhando. É ela que forma os encontros. É ela que escolhe as conversas. No final, é ela que decide quem fica e quem vai. E aqui surge um momento delicado. Você está escolhendo ou sendo escolhido pelos mesmos velhos padrões emocionais? Porque às vezes o que parece destino é apenas repetição. Repetição disfarçada de novidade. Você conhece alguém novo, mas a dinâmica é velha. Começa um novo trabalho, mas a decepção é a mesma. Se muda para outra cidade, mas carrega a mesma dor. Isso acontece porque sua pureza não mudou. E se não mudar, o cenário pode ser diferente, mas a história se repete. A quebra dos padrões. Faça uma pausa aqui. Respire fundo. Você já experimentou isso? Se sim, compartilhe nos comentários uma situação em que percebeu a repetição desse padrão. Não precisa se expor completamente. Uma frase já vale. Isso pode ajudar outras pessoas a se reconhecerem. Achamos que estamos sozinhos até que alguém conte sua história com outras palavras. Existe uma maneira de quebrar isso? Sim, mas não como geralmente ensinam. Não é afirmar o oposto do que você sente. Não é fingir gratidão enquanto sangra. Não é tentar parecer forte quando tudo dentro pede descanso. É reconhecer. É realmente ouvir a si mesmo, não como um projeto a ser resolvido,
mas como uma alma em processo de reunificação. Às vezes, a maior força está em admitir: ainda não sei como mudar, mas não quero mais permanecer como estou. Este é o primeiro passo e é gigantesco. Os sinais de pureza elevada. Porque a partir daqui, você começa a notar os sinais. Sinais de que sua pureza está se elevando, não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque você parou de abandonar a si mesmo. Você começa a perceber que algumas pessoas simplesmente desaparecem da sua vida. Sem luta, sem drama, elas simplesmente vão embora. E você sente alívio mesmo sem entender por quê. Você nota que certos lugares onde antes era bem-vindo, agora lhe causam desconforto. Os ambientes barulhentos e vazios, disfarçados de festa, encontros que exigem muitas máscaras. Você começa a preferir o silêncio. E nele você se ouve melhor. E então, quase como por mágica, algumas coisas aparecem. Pessoas que falam a verdade, conversas que tocam a alma, ideias que fazem sentido sem muito esforço. O preço da transição. Não é magia, é o campo. Você mudou o que irradia e, consequentemente, muda o que recebe. Mas esta transição tem um preço. Você vai perder. Perderá alguns vínculos antigos, alguns prazeres momentâneos, alguns atalhos que não funcionam mais. E isso vai doer. Haverá um momento em que você vai querer voltar. Voltar para o que é familiar. Voltar para onde lhe diziam o que fazer. Voltar para onde poderia se esconder. E aqui é preciso lembrar: a pureza do que pertence a você só te reconhece quando você também se reconhece. Você não pode viver na verdade enquanto ainda depende da aprovação daqueles que não te veem. Não é possível passar para uma nova fase carregando culpa pela anterior. Você não pode avançar pelo medo de deixar o que não vai voltar. O ponto de virada. Talvez este seja o ponto de virada da sua jornada, aquele momento em que você decide parar de perseguir e começar a caminhar consigo mesmo. Mas me diga, o que você ainda está forçando hoje? Escreva isso corajosamente nos comentários. Sem julgamento. Seu relato pode ser o ponto de partida para alguém entender que também está insistindo no que não lhe serve mais. Agora volte aqui comigo. Você já notou que algumas coisas simplesmente fluem quando você não tenta controlá-las? Que certas respostas vêm quando você abandona a pergunta? Que determinadas portas só se abrem quando você para de bater nelas todos os dias? O princípio da sincronicidade. Este é o princípio da sincronicidade. Não se trata de cruzar os braços. Trata-se de alinhar a ação com o silêncio interior. Trata-se de fazer sem se perder. Querer sem se enganar. Esperar sem se anular. Sua presença, quando em paz, carrega uma força que não precisa de argumentos. Ela convence pelo que é. E essa força é o que atrai o que pertence a você. Esforço versus desgaste. Você já sentiu que está investindo muito esforço para manter algo que não devolve nem metade do que você dá? Bem, saiba que isso não é amor, é apego. E o apego é a prisão mais sofisticada que existe. Ele se disfarça de lealdade, de gratidão, de história construída. Mas o que ele realmente esconde é o medo da ausência. E às vezes, o que você mais precisa não é continuar, mas parar. Porque cada vez que você solta algo que não pertence mais a você, a vida libera espaço. Pode levar algum tempo, pode machucar, mas ele se abre. O estudo sobre felicidade. Você sabia que um estudo da Universidade de Harvard acompanhou o comportamento e a saúde mental de centenas de pessoas por 75 anos para tentar responder a uma pergunta: o que torna a vida plena? A resposta foi simples e inesperada: bons relacionamentos. Não o sucesso, nem a fama, nem o dinheiro. Mas você sabia que o estudo também revelou que os bons relacionamentos só se estabelecem com quem aprendeu a dizer não aos ruins? Em outras palavras, não é só o que você busca que define sua vida, é o que você aceita. É aquilo com que você continua se alimentando, embora já devesse ter parado há muito tempo. A epidemia de ansiedade. E aqui está um fato ainda mais curioso. Em 2024, a OMS declarou que o nível de transtornos de ansiedade nos últimos 3 anos cresceu mais de 25%. E a maioria dos casos não está relacionada a traumas específicos, mas a contextos persistentes.
Ou seja, ambientes, relacionamentos e hábitos que insistimos em manter, mesmo sabendo que nos causam mal. A dor de continuar pode ser mais perigosa do que a dor de partir. Mas por que, mesmo sabendo disso, ainda permanecemos? Porque tememos a lacuna, o espaço entre o que está e o que ainda não chegou. É nesse espaço que a maioria das pessoas recua, enfrentando a lacuna. E é justamente nessa lacuna, nesse espaço entre o que foi e o que será, que reside o maior teste. É onde você descobre se realmente confia no processo ou se ainda está preso às velhas certezas que não servem mais. Essa lacuna exige coragem. Não a coragem dos grandes gestos heróicos, mas a coragem silenciosa de quem acorda todos os dias e decide não voltar atrás, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Porque o que é verdadeiramente seu não está no passado que insiste em te puxar de volta. Está no futuro que só se revela quando você tem a coragem de dar o próximo passo, mesmo sem ver todo o caminho. A transformação silenciosa. Durante essa travessia, algo curioso acontece. Uma transformação silenciosa começa a ocorrer dentro de você. Você começa a perceber que certos ambientes que antes pareciam normais, agora causam desconforto. Certas conversas que antes eram rotina, agora parecem vazias. E o mais importante, você percebe que já não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. É um processo sutil. Não acontece da noite para o dia. Mas quando você menos espera, percebe que já não reage da mesma forma. Que certas provocações já não te atingem. Que certas opiniões já não importam tanto. E é nessa nova frequência que o que realmente pertence a você começa a aparecer. Os sinais de alinhamento. Mas como saber se está no caminho certo? Como reconhecer os sinais de que está alinhado com seu verdadeiro propósito? O primeiro sinal é a sensação de leveza. Mesmo quando o trabalho é difícil, mesmo quando o desafio é grande, existe um sentimento de fluidez, como se algo maior estivesse guiando seus passos. O segundo sinal é a sincronicidade. Aqueles momentos em que você pensa em algo e, de repente, a resposta aparece. Um livro cai nas suas mãos, uma pessoa menciona exatamente o que você precisava ouvir. Uma porta se abre sem que você tenha batido. O terceiro e talvez mais importante sinal é a paz interior. Não uma paz baseada em controle ou certezas absolutas, mas uma paz que nasce da confiança profunda de que você está exatamente onde deveria estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender. A armadilha da comparação. No entanto, há uma armadilha nessa jornada que precisa ser mencionada: a comparação. Em um mundo onde todos parecem estar sempre avançando, sempre conquistando, é fácil olhar para o lado e sentir que está ficando para trás. Mas lembre-se, o tempo da alma não é o tempo do mundo. Cada jornada é única, cada processo tem seu ritmo próprio. O que parece demora pode ser preparação. O que parece atraso pode ser proteção. Quando você se compara com os outros, você interrompe o fluxo natural do seu próprio processo. Você força portas que ainda não estão prontas para se abrir e ignora aquelas que já estão abertas, esperando por você. O convite final. Chega um momento em que você precisa decidir: continuar vivendo pela aprovação dos outros ou começar a viver pela verdade que ressoa dentro de você. Essa decisão não é tomada uma vez e pronto. É uma escolha diária, uma prática constante de retornar a si mesmo, de escutar o que realmente importa, de honrar o que a alma pede. E talvez seja isso que você mais precisa agora. Não mais estratégias para conseguir o que quer, mas coragem para aceitar o que já está a caminho. Não mais fórmulas para controlar o resultado, mas fé para confiar no processo. Porque o que é verdadeiramente seu jamais precisará ser perseguido ou forçado. Ele virá até você quando o tempo estiver certo, quando você estiver pronto, quando o espaço interno tiver sido criado. O poder da entrega consciente. A entrega consciente não é resignação. Não é cruzar os braços e esperar que o destino faça tudo por você. É uma forma ativa de confiar, de alinhar suas ações com sua essência mais profunda. É compreender que, às vezes,
O que você mais precisa não é fazer mais, mas ser mais. Não é conquistar algo lá fora, mas reconhecer algo aqui dentro. E é nesse reconhecimento que o milagre acontece. Porque quando você finalmente para de tentar ser quem acha que deveria ser e começa a honrar quem realmente é, o universo responde. As portas certas se abrem. As pessoas certas aparecem. Os caminhos certos se revelam. A promessa do reencontro. E aqui está a promessa mais profunda de todas. O que é seu te encontrará. Não porque você correu atrás, não porque você implorou, não porque você manipulou as circunstâncias, mas porque você finalmente teve a coragem de ser verdadeiro, de parar de fingir, de soltar o que não pertence, de criar espaço para o novo. E nesse espaço, nesse silêncio sagrado entre o que foi e o que será, você será encontrado. Não pelo que deseja, mas pelo que merece. Não pelo que busca, mas pelo que ressoa com sua verdade mais profunda. Essa é a jornada. Essa é a promessa. Esse é o convite. E agora, cabe a você decidir continuar no ciclo do conhecido ou aventurar-se na direção do que realmente pertence a você. A escolha é sua. E o tempo é agora. Se essa mensagem ressoou com você e despertou algo dentro de si, é hora de dar o próximo passo. Inscreva-se no canal e continue essa jornada de autoconhecimento e crescimento. Aqui você vai encontrar conteúdos que falam diretamente ao seu coração. Não perca a oportunidade de se conectar ainda mais com o seu verdadeiro ser. Se inscreva agora e venha se aprofundar com a gente.